Olá, seja muito bem-vindo ao Impedido, canal Impedido na área, trazendo para vocês aqui a escalação de um time bem alternativo para a rodada, focado aí nos bons e baratos para a rodada. E claro, contando com a sua atenção, seu like, sua inscrição no nosso canal, que é um dos princípios aqui que desejamos e almejamos na rodada. Posso contar com a sua inscrição, seu like, sua inscrição, sua presença, sua amizade desde já? Se sim, vamos juntos aí para mais uma transmissão aqui do nosso conteúdo. Time focado aí nos bons e baratos para a rodada 22, terceira rodada do segundo turno, Campeonato Brasileiro 2022, que conta aí com o jogo São Paulo e Coritiba não válido para a rodada em razão de questões de segurança envolvendo aí a capital paulista e também jogos e atrações esportivas no mesmo dia, tá bom? Então vamos então aqui escalando aqui no gol. Vamos pensar aí no goleiro do Grêmio, o goleiro Kaique, o único titular. Então vamos pensar aqui no goleiro aí de maior de 3 cartoletas, né? Já que o goleiro Kaique ele custa exatamente 3 cartoletas. Então vamos pensar aqui no goleiro Vinícius Silvestre do Palmeiras, tá? No hack. Vamos colocar aqui o goleiro Kaique do Grêmio, tá? Por enquanto titular aí da equipe do Grêmio. E aí vamos agora com as opções de laterais aqui, pensando no time bons e baratos para essa rodada 23. Vamos começando aqui com as opções, pensando aqui nos bons e baratos, vamos filtrar aqui bons e baratos. E aí temos as seguintes opções. Temos o Hugo do Goiás, uma excelente opção contra o Internacional. O Internacional com o Hugo Malo improvisado na opção de zagueiro, na mesma posição que atua o Hugo. E o Hugo, boas pontuações nos últimos jogos do campeonato, então vamos aqui com o Hugo do Goiás. Uma segunda opção poderíamos pensar aqui também interessante, aí pensando no critério bons e baratos para a rodada, vamos aqui com o Reinaldo do Grêmio. Portanto, temos aí a nossa composição laterais, Hugo e Reinaldo do Grêmio. Reinaldo com a questão aí do fator pênalti, né? Muito embora os pênaltis aí da equipe do Grêmio venham a ser aí cobrados com o Cristaldo. Mas o Reinaldo, um lateral que avança com a possibilidade de SG na rodada, pode ter um desempenho bem interessante nessa rodada aí, sem o jogo São Paulo e Coritiba, não válido para a rodada. Já já escalamos aí o nosso banco de reservas e vamos agora às opções de zagueiros, pensando bons e baratos para a rodada. Vamos aqui nas escolhas. Os zagueiros do América, não me agrada apenas o Danilo Avelar, interessante para a rodada, pensando em zagueiros, mas podemos pensar aqui no Rodrigo Eli, e aí teremos a triplicar o Grêmio na rodada. Eu acho um pouco mais arriscado triplicar, embora seja uma rodada onde a possibilidade de SG seja aí a poucas opções, não podemos exagerar muito, né? Mas o Grêmio sim é candidato a SG. Então vamos pensar aqui o Danilo Avelar, do América. Aí um SG um pouco mais ousado, né? O América vem tomando gols em casa e Santos não vem produzindo gols, então pode ser um jogo aí onde a redenção do Santos possa acontecer, muito embora aí as perspectivas, as estatísticas de gols da equipe do Santos jogando fora de casa digam o contrário, um time com apenas 3 gols marcados no campeonato jogando fora de casa. E aí vamos pensar aqui, num bom e barato, vamos colocar aqui o... Vou fugir um pouco aqui, temos por enquanto o Avelar. Vamos focar no óbvio, né? No interessante para a rodada, que são os zagueiros do Botafogo. E aqui o Adrielson custando 8,33 cartoletes, zagueiro para scout na rodada, muito em função do SG. Pode acontecer, né? O SG do Botafogo contra o Flamengo, para mim, um dos mais possíveis para a rodada. E aí no banco de reservas, vamos pensar aqui no Rodrigo Eli, do Grêmio. Vamos então às opções de nosso meio-campo, até então gastando 27,55 cartoletes. Temos as seguintes opções aqui no nosso meio de campo. Léo Cittadini, para mim, é uma aposta. Tá? Não vejo interessante o Cittadini. Temos aqui outras opções interessantes também para a rodada, pensando em bons baratos. Temos aqui o Pedrinho. A fragilidade do Atlético Paranaense em sofrer gols pode ser um privilégio interessante para o Pedrinho, que tem uma média de 1,07. Vamos fazer aqui uma aposta no Pedrinho. Uma segunda opção aí de meio campista barato e interessante para a rodada, pensando nessa perspectiva de gols, pode ser o Paulinho contra a equipe do Bahia. Tá? Então vamos aqui com o Paulinho. E uma última opção aqui, vamos pensar aqui num bom e barato para a rodada, vamos pensar aqui no... Temos o Vidia Sante, temos um PP.
Temos um Arias custando 11,46, mas vamos pensar aqui, no bom e barato, vamos com o Vidia Sante. Banco de reservas, nosso meio de campo aqui no bom e barato para rodada, vamos estar pensando aqui no Praxedes do Vasco. Ok? Vamos então agora às opções de atacantes, pensando em bons e baratos para rodada, e aí me agrada as seguintes opções aqui, em razão dos clubes que irão jogar contra esses jogadores cederem. Então vamos pensar aqui no Felipe Azevedo, uma boa opção. Temos um Keno muito dependente ao gol, cuidado no Keno, cuidado em pensar em dobrar demais o Fluminense, tá? Então vamos aqui com o Felipe Azevedo. Vamos aqui também com a opção Rafael Ratão, do Bahia contra o Vasco, pode ser interessante o Rafael Ratão. E uma terceira opção aqui, podemos pensar aqui no Ener Valencia, também bem interessante para a rodada, tá? O nome de gols na equipe do Internacional nos últimos jogos da Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro até então não desbravou gols, não desempenhou bons resultados. E aí vamos aqui o Vegete do Vasco da Gama contra a equipe do Bahia. Então um time bem interessante aí, né? Duas opções do Vasco e um da equipe do Bahia, um time bem condensável aí nesse nosso time bons e baratos. No banco de reservas, vamos estar pensando aqui na opção do João Pedro Galvão do Grêmio. Nosso técnico, vamos só aqui na opção. Nosso técnico aqui para essa rodada, pensando nos times bons e baratos, vamos aqui na escolha do... Olha só o técnico do Cruzeiro, em Fernando Seabra. Novo técnico do Cruzeiro para a rodada. Então vamos estar fechando aqui. Técnicozinho bom e barato. Pode ser também muito viável para a rodada. Vamos estar colocando aqui uma apostazinha no Diego Aguirre do América contra o Santos, tá? Então, podemos pensar no Diego Aguirre, mas temos jogadores do América, porém, podemos pensar num pouco mais interessante. E aí, claro, eu coloquei o Diego Aguirre pensando na possibilidade de um 0x0 do empate, né? E pode calhar bem, né, para a rodada. Mas vamos pensar aqui no técnico, e aí apenas 69,44 cartoletas gastas até então. Vamos pensar aqui no técnico, e aí vou optar por um técnico caro, né? Porque temos cartoletas e um time ainda bom e barato para a rodada. Vamos pensar aqui no Fernando Diniz. E aí está o nosso time construído para a rodada, pensando numa opção boa e barata para a rodada. Time custando 83 cartoletas, assim construída com o Vinícius Silvestre no gol, no rack com Kaique do Grêmio, atrás Reinaldo e Hugo do Goiás, na zaga, além de zaga, Adrielson, Danilo Avelar, com Rodrigo Eli no banco de reservas, no meio de campo, Vidia Sante, Paulinho e Pedrinho do Atlético Mineiro, no ataque, Felipe Azevedo, Rafael Ratão e Vegete do Vasco da Gama. No banco de reservas estamos indo aí com Praxedes e João Pedro Galvão. Bom, aqui o nosso lateral no banco de reservas, vamos estar pensando aqui no... para não ficar contradito, vamos tirar aqui o provável, vamos colocar aqui um jogador em dúvida. Vamos ver aqui as opções que aparecem, não aparecem muitas. Vamos colocar então aqui nulo, apenas para garantir a escalação no banco de reservas, tá? Vamos pensar aqui, jogador que pode entrar. Não tem muitos. Vamos colocar aqui o João Henrique do Fluminense. E aí seria esse time aí, pensando bons e baratos para a rodada, com o capitão aqui desse nosso elenco. Podemos pensar aqui numa ousadia, Felipe Azevedo do América. Confirmado, tá aí um time bom e barato para a rodada. Quer fazer um time de até 100 cartoletas, com opções um pouco mais condensáveis, mas ainda assim pensando em bons e baratos para a rodada? É possível sim se fazer e é possível sim construir esse time para a rodada. Com quais opções? Veremos agora nessa iniciativa que irei trazer agora para vocês nesse nosso conteúdo, tá certo? Para isso eu conto com seu like, sua inscrição e a sua presença. Vamos lá. Pensando agora em atacante, podemos pensar aqui, por exemplo, vamos tirar aqui o Pedrinho, do Atlético Mineiro. E vamos pensar aqui no Emmanuel Martínez,
da equipe do América. Jogador baratinho, interessante, potencial do Santos cedendo. Agora toma cuidado, porque o Santos também é um time que horas, horas, horas é um time que cede, mas inteligente, tá? Um time que sabe dosar muito, sabe as suas deficiências técnicas e táticas, então pode ser um time eficiente demais na rodada. E aí fizemos um time de 86, 36 e 33 cartoletas. E aí vamos pensar aqui na saída do Rafael Ratão. E vamos pensar aqui no atacante com 78 cartoletas, um atacante aí de potencial, caro na rodada. Vamos pensar aqui no Vamos pensar no Vitor Roque, tá? E aí construímos um de 92 cartoletas. Estamos dando várias opções aqui para você que está querendo fazer um time aí, que tenha 100 cartoletas aí para gastar. Então tá aí um time de 92 e 07 cartoletas. E pensando um pouco mais aí, fechado para a rodada, uma outra opção de lateral também, você pode pensar aqui, por exemplo, está em dúvida para a rodada? Sim, está em dúvida para a rodada, mas pode ser interessante demais, né? Caso realmente venha jogar. Estou falando aí do Juninho Capixaba, da equipe do RB Bragantino, tá? Contra o Cruzeiro, pode ser interessante demais o Juninho Capixaba. E aí, um time de 100,97 cartoletas, passou do limite. Não. Você pode pensar aqui, por exemplo, no Hugo do Goiás mais uma vez, e aí fazer um time, tá? De menos de 100 cartoletas. Portanto, um time de 98 cartoletas cravadinhos. E aí optar no banco de reservas aqui pela opção, por exemplo, deixa eu colocar aqui como nula, na opção do João Guilherme do Fluminense, apenas para completar a escalação no banco de reservas. E assim fica o time bom e barato para a rodada, 98 cartoletas cravadinhas. Vinícius Silvestre no gol, Capixaba e Hugo laterais. Dúvida do Capixaba? Ok. Mas colocou o João Henrique. Mas vamos ficar de olho aí se realmente joga ou não joga. Ou ainda mais, não quero Capixaba porque pode ser que não jogue. Então, tentaremos também solucionar esse esquema para você já já. Mas aí fica um time um pouco mais ousado na confiança de jogar o Capixaba. Tá? Time de 98 cartoletas. Eu não quero confiar, não quero me deixar levar aí na questão de jogar ou não jogar o Capixaba para a rodada. Eu quero uma opção que me calha bem na rodada e que eu não fique da dependência de jogar ou não. E aí você pode pensar no seguinte, vamos aqui vender o Capixaba, vamos vender também o Hugo, vamos vender também aqui o nosso reserva, que é o João Henrique, jogador do Fluminense, da base do Fluminense, tá? E aí vamos pensar aqui nas seguintes opções de laterais. Vamos limpar aqui todos os filtros. Vamos começar aqui na habilitação dos mais caros. E aí temos as seguintes opções, tá? Temos o Samuel Xavier custando 10,45 cartoletas, o que nos faz aí ter um custo de 92 cartoletas, tá? E com isso vamos escolher aí novamente, né, o Hugo como opção lateral para a rodada. Temos outras opções aí, o Gilberto do Bahia, que agrada muito para a rodada, não em função do SG, mas na função da ofensividade e boas pontuações jogando em casa com a equipe do Bahia. Agora toma cuidado que nesse nosso time aqui, que fizemos aqui bons e baratos, nesse conteúdo temos aí jogadores do Vasco. Então pode ser uma contradição se tivermos ir aí com o Gilberto. Tá? Então podemos pensar aqui novamente na mesma escolha que nós fizemos, que é o Reinaldo, e podemos aqui fechar aqui com um lateral do Botafogo, por exemplo, o Di Plácido. Vamos ver se é possível, vamos ver se a gente pode construir esse elenco dessa maneira. Vamos colocar aqui o Reinaldo, vamos fazer estratégias aqui. E aí temos um time de 88 e 46 cartoletas, e se colocarmos aqui o Di Plácido, custando 11 e 61 cartoletas, vamos passar de 100, quer ver? Tá aí, 100,07 cartoletas. Mas aí um time bem limítrofe para a rodada em termos de ganhos e também perdas de cartoletas. Eu não tenho mais do que 100, eu só tenho 100 cartoletas em pedido. O que é que eu posso fazer? Você vende aqui o Fernando Diniz, o técnico,
e faz aqui a opção de técnico, por exemplo, aqui o Renato Gaúcho, né? Custando 13,54 cartoletes, pode ir muito bem na rodada e fazer essa opção aqui do Renato Gaúcho. E aí você fecha um time exatamente de 99,47 cartoletes, visando este olhar de time bom e barato para a rodada. Gostou desse conteúdo? Deixe seu like, se inscreva, compartilhe. Vamos juntos para mais uma rodada 22. Amanhã aguardo vocês na nossa transmissão de live de fechamento com o nosso time oficial do canal, time Fora da Caixa e muito mais. Muito boa noite, muito bom dia, muito obrigado pela companhia, pela presença, pela amizade desde já, pela inscrição, pelo like. Muito obrigado, até a próxima, valeu, fui!